Thiago Mendes vai ou não defender o São Paulo? O vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta definitiva e fala também sobre mais um episódio com câmeras escondidas no Corinthians. Noite perfeita no Palmeiras, Flamengo num baita sufoco e Oliver Giroud sendo oferecido a clubes brasileiros. Tem também as últimas no mercado, bastidores, finanças e o pai do Neymar abrindo o jogo sobre o futuro do atacante. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora contar que todo esse conteúdo é oferecimento de KTO, nova parceira do canal do Nicola. Seja muito bem-vinda a KTO, casa de apostas esportivas das mais conhecidas do mundo. E para brindar essa nova parceria, estou chegando com uma aposta quádrupla bastante legal. São 4 jogos dentro de uma mesma aposta. Estou indo na vitória do Godoy Cruz contra o Atlético Grau, na vitória do Grêmio contra o Esportivo Luquenho, na vitória do Atlético Mineiro contra o Cienciano e na vitória do Fluminense contra o Once Caldas. Se esses 4 resultados acontecerem, meus R$100 se transformam em R$235. Para você participar na KTO é super simples, estou deixando o link no comentário fixo. Você clica, faz seu cadastro, preenche todos os dados, depois é só apostar. Sempre lembrando, você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar de maneira responsável. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Chelsea, que fez 4-1 no Betis e se tornou o primeiro clube do mundo a ganhar Liga dos Campeões, Liga Europa e também a Conference League. O título em cima do Betis foi justamente da Conference League, o terceiro torneio mais importante entre as competições europeias. Já o Cruzeiro ficou no empate em 0-0 com o União Santa Fé em sua despedida da Sul-Americana. Mais de 20 mil pessoas estiveram no Mineirão para acompanhar a despedida da Raposa. Já se sabia que o Cruzeiro não conseguiria a classificação. O grupo terminou com o Muxucruna com 16 pontos, o Palestino com 9 e o Cruzeiro com 5 pontos. O União Santa Fé ficou ainda atrás da Raposa. Quero completar o giro de notícias contando que o Vitória foi eliminado da Copa Sul-Americana. Derrota por 1-0 para a Universidade Católica do Equador, com um erro bizarro do goleiro Lucas Arcanjo. A bola foi rolada para ele, ele foi chutar, ela desviou num morrinho, encobriu o pé do goleiro e a derrota tirou o Vitória da próxima fase. A Católica terminou a classificação final do grupo com 14 pontos, o Cerro Largo ficou com 7 e o Vitória com 6 pontos conquistados. Hora de falar sobre o Vasco da Gama com notícia preocupante. O Beşiktaş da Turquia quer comprar Ryan e a proposta do clube turco foi de 45 milhões de reais. A boa nova em cima dessa história é de que o presidente Pedrinho afirmou que só começa a negociar com o Ryan a partir de 100 milhões de reais. Jogador de 18 anos que tem crescido demais de produção desde a chegada do técnico Fernando Diniz. São 22 jogos na atual temporada com 5 gols e 1 assistência. Ainda não houve uma contraproposta do Beşiktaş em relação a essa pedida de 100 milhões de reais do Vasco. Cruz Maltino precisa da transferência de atletas, há necessidade de vendas, mas o Ryan, de acordo com o Pedrinho, só sai diante de uma proposta muito bacana. Só para completar em relação ao Cruz Maltino, o Vasco vai conhecer nos próximos dias, na segunda-feira para ser mais específico, seu próximo adversário na Sul-Americana. Como segundo colocado do seu grupo, ele aguarda um terceiro colocado que venha da Libertadores da América. Hora de falar sobre a classificação sofrida do Internacional em cima do Bahia. Vitória por 2-1 na noite dessa quarta-feira no Beira-Rio. E vitória de virada, o Jean Lucas havia aberto o placar a favor do Bahia. Aos 9 minutos do segundo tempo, o Internacional com 2 gols em sequência conseguiu a virada. O Vitinho havia empatado pouco depois do gol do Bahia e a virada se deu com uma cabeçada do Borré. Com o triunfo do Inter associado à derrota do Atlético Nacional pro Nacional no Uruguai, o Internacional terminou na primeira colocação do grupo, 11 pontos. O Atlético Nacional ficou em segundo com 9, o Bahia ficou em terceiro com 7, um pouquinho à frente no saldo de gols em relação ao Nacional. Dessa maneira, o Bahia vai disputar a Sul-Americana e o Internacional segue na Libertadores no pote 1, destinado aos clubes que terminaram na liderança do seu grupo. Legal contar também que Rafinha e Alisson, Rafinha do Barcelona e Alisson
do Liverpool, ambos da seleção, estiveram no Beira-Rio assistindo ao jogo do Colorado. Hora de falar sobre o Flamengo, que está na próxima fase da Libertadores, mas a classificação foi muito diferente da que todo mundo imaginava. A vitória, por exemplo, contra o Deportivo Táchira aconteceu por 1-0, golzinho na reta final da partida, marcado por Léo Pereira. E com direito a sufoco, nos instantes finais, Rossi fez uma defesaça, cara a cara com o atacante adversário, e se o gol do Táchira saísse, o Flamengo estaria eliminado da Libertadores da América. Isso diante de mais de 65 mil pessoas e algumas presenças ilustres, como a de Carlo Ancelotti, Vinícius Júnior, Lucas Paquetá e também João Gomes. João Gomes que assistiu à partida no meio das torcidas organizadas do Flamengo. Atuação ridícula do Flamengo. Péssimo primeiro tempo, o gol nasce de uma bola parada na etapa final, o Flamengo sofrendo sustos e não conseguindo superar a marcação baixa e muito fechada do time venezuelano. De qualquer forma, com os 3 pontos conquistados, o Flamengo terminou em segundo do grupo atrás da LDU, que goleou o Central Córdoba no Equador. Dessa maneira, a LDU vai para o pote 1 do time dos líderes, enquanto o Flamengo fica no pote 2 e pode, por exemplo, ter como adversário o Palmeiras, o São Paulo ou o Internacional, clubes brasileiros que terminaram na primeira colocação. Importante dizer que Felipe Luiz encontrou uma série de justificativas, entre elas a principal, a falta de pontaria. O técnico do Flamengo se eximiu de culpa, afirmando que não é ele quem toma a decisão na hora da conclusão do gol. E você, o que pensa sobre esse Flamengo, que sofreu muito mais do que deveria e merecia na Libertadores da América? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre uma reviravolta envolvendo o lateral esquerdo brasileiro. Outro dia fiz uma lista de jogadores importantes cujos contratos se encerram na metade do ano, eles poderiam chegar de graça para o seu clube do coração, e eu incluí na lateral esquerda o Matheus Reis, jogador de 30 anos de idade que pertence ao Sporting de Portugal. Ele foi campeão português e da Taça de Portugal. A decisão da Taça de Portugal aconteceu no último final de semana, vitória contra o Benfica. Até por conta dessa boa fase do time dele, que é titular, o Matheus Reis negociava a renovação de contrato no Sporting. Mas um episódio da final contra o Benfica deve mudar tudo. O Matheus Reis acabou pisando sem querer na cabeça de um dos adversários, o Belotti. E depois da partida, diante da repercussão desse pisão, o Matheus ironizou e minimizou o Benfica, afirmando que os problemas do rival são muito grandes e que estavam tentando arranjar desculpas. A partir daí, o Matheus Reis passou a ser perseguido por torcedores do Benfica. E essa perseguição envolve ameaças. Por exemplo, foram até a escola do filho dele para prometer causar com o filho dele no futuro não tão distante. Já na caixa de correio da casa onde mora o Matheus Reis, foram encontradas fotos da família e os horários em que a família se desloca. Isso causou enorme preocupação e a esposa do Matheus Reis, que está grávida, decidiu mudar toda a programação da família. Eles passariam férias em Portugal e voltaram às pressas ao Brasil. Há quem garanta que o Matheus descartou a renovação de contrato no Sporting e pode preferir ficar no Brasil em definitivo. Vale a lembrança de que o contrato dele está se encerrando no Sporting e não haveria a necessidade de pagamento de qualquer compensação financeira ao clube português. O Matheus Reis pode surgir como boa alternativa para a lateral esquerda de clubes brasileiros depois desse episódio nada gratificante nem edificante. Hora de falar sobre Neymar. Ele fica ou não no Santos? O pai do craque, que é também seu empresário, resolveu se pronunciar depois da derrota do Peixe por 3-1 para o RB Leipzig, em amistoso disputado na noite dessa quarta-feira em Bragança Paulista. Bora para as declarações do pai do Neymar, abre aspas. O projeto Neymar era ficar 5 meses no Santos para que ele pudesse se recuperar. Só se ele jogasse, amém. Só que como o Santos precisou que ele entrasse em campo no Paulista, tivemos que antecipar o retorno do Neymar. Agora não, estamos com tranquilidade. Já o segundo projeto sou eu ajudando o Santos, junto ao Marcelo Teixeira, para a reestruturação do clube. Eu já estou renovado com o Marcelo Teixeira, vou ficar por mais alguns anos, mas o Neymar não sabemos. É ele quem vai decidir, vai depender da sua vontade, e ele vai fazer suas escolhas em relação a tudo isso. Neymar foi perguntado depois do jogo sobre o tema e disse que não falará sobre qualquer possibilidade do seu futuro antes do dia 12. Dia 12 é o último jogo do Santos antes da paralisação por conta do Super Mundial de Clubes. O pai do Neymar ainda afirmou o seguinte, abre aspas,
trouxemos receita para o Santos e não oneramos o clube. As pessoas podem falar do salário do Neymar, mas fizemos com que ele não onerasse o clube, pelo contrário. Precisamos agora saber se o Santos tem estrutura para abrigar o Neymar. Não parte da gente dizer isso. O Neymar tem mercado, e muito mercado ainda. Só para lembrar que o custo do Neymar por mês ao Santos é de 21 milhões de reais. Hora de falar sobre a noite perfeita do Palmeiras, que fez 6-0 no Sporting Cristal e confirmou 100% de aproveitamento na fase de grupos da Libertadores. Foram 18 pontos conquistados em 18 possíveis. A partida também marcou a despedida do Estevão no Allianz Parque, e ele marcou um gol e deu uma assistência na vitória por 6-0. Outros acontecimentos importantes também foram presenciados pelo público. Por exemplo, o primeiro gol do Paulinho vestindo a camisa alviverde. A expectativa é de que agora, livre dessa pressão, Paulinho possa render mais. Rafael Veiga também voltou a balançar as redes. Em linda cobrança de falta, ele marcou um dos gols. Veiga, que não fazia gol desde março. E diante desse cenário, e com a boa fase da Libertadores, Palmeiras apaga a frustração da derrota dentro de casa para o Flamengo no último final de semana. Derrota que impediu que o Palmeiras abrisse ainda mais vantagem em relação ao Fla. A vantagem era de 4 pontos, caiu para 1. Se o Palmeiras tivesse vencido o Flamengo, teria hoje 7 pontos à frente do vice-líder do Campeonato Nacional. Bora falar agora sobre o Corinthians com mais um episódio triste. Um funcionário da nova gestão corintiana encontrou câmeras escondidas dentro do centro de treinamento. Os equipamentos estavam no almoxarifado. Num primeiro momento, o Corinthians até imaginou que essas câmeras estivessem desligadas, mas depois concluiu-se que as câmeras estavam ligadas e fazendo transmissão ao vivo, ninguém sabe para quem nem aonde. E diante desse cenário, o Corinthians decidiu enviar um representante ao 24º Distrito Policial para registrar boletim de ocorrência. Essa não é a primeira vez que câmeras escondidas são descobertas. Na passagem do mandato do Duílio Monteiro Alves para o Augusto Melo também se descobriu uma série de câmeras e grampos na sala da presidência. A impressão que se tem é de que estavam tentando descobrir o que acontecia com quem ficou no comando do clube. Só para completar, é importante lembrar que em meio ao caos financeiro, o Corinthians também tem um novo presidente. Osmar Stabile é quem tem tomado conta das coisas. Enquanto isso, Fabinho Soldado, que é o diretor executivo de futebol, tenta blindar o elenco de todas as notícias ruins que vêm por conta da política. Hoje o grande problema é a falta de dinheiro no Parque São Jorge. O Corinthians tem mantido os salários em dia, mas existe a preocupação de que eles atrasem no próximo mês. Falta também o pagamento dos prêmios do título do Campeonato Paulista. Cheguei a tratar sobre o tema na noite dessa quarta-feira. Bora falar agora sobre Thiago Mendes. O volante vai ou não jogar no São Paulo? Agora dá para tratar essa história como definitiva. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte super importante do São Paulo e questionei: existe alguma negociação? Vocês pensam em trazer o Thiago Mendes? Vale a lembrança de que depois de um ano negociando com o São Paulo, o Thiago enfim está livre do seu contrato no Al Rayyan. O vínculo se encerrava em 30 de junho, ele já foi liberado pelo clube e curte férias ao lado da família em Nova York. Pois bem, a resposta desse dirigente do São Paulo com quem conversei foi, abre aspas, pode afirmar que o Thiago Mendes não virá. O jogador está descartado diante da alta pedida. Nicola, mas ele está livre do mercado. Verdade, não haveria necessidade de compensação financeira para qualquer clube. Mas hoje ele e o Paulo Pitombeira, que é seu representante, pedem cerca de R$1 milhão por mês para um acordo. E diante desse cenário, São Paulo decidiu descartar a contratação do atleta, que já tem 33 anos de idade e disputou na última temporada apenas 11 partidas, embora tenha saído do Al Rayyan como titular. Ele havia sofrido uma lesão muscular grave no fim do ano passado e início desse ano. Fora do Brasil desde 2017, Thiago Mendes também tem sido especulado no Atlético Mineiro. Antes de gravar o vídeo, consultei um dirigente importante do departamento de futebol do Galo e essa pessoa afirmou que essa negociação hoje é uma grande cavada do empresário. Só para completar, se Thiago Mendes está deixando o Al Rayyan, seu substituto já está escolhido, Gregory, volante que pertence ao Botafogo, deve ser a novidade. Anúncio nos próximos dias, o Al Rayyan vai pagar a multa rescisória de 7 milhões de euros para ficar com o volante botafoguense. Quero fechar o vídeo para contar uma curiosidade. Olivier Giroud,
Atacante francês hoje com 38 anos de idade está sendo oferecido para clubes brasileiros. Pude apurar que um empresário brasileiro com bom trânsito na Major League Soccer recebeu a autorização dos representantes do Giroud e também do Los Angeles FC, com quem o Giroud tem contrato até dezembro, para buscar interessados no Brasil. E ele já começou a fazer sugestões para clubes grandes do país. É bem verdade que as primeiras conversas não foram muito bem sucedidas. A avaliação desses clubes procurados é de que o Giroud já não entrega como em outros tempos e tem um custo bem alto. Na atual temporada, o Giroud soma apenas 12 jogos e 2 gols, não é titular há 5 partidas e em 3 desses jogos nem saiu do banco de reservas. É bem verdade que nos outros 2 marcou um gol e deu uma assistência. O salário dele na Major League Soccer, R$1.700.000 por mês brutos. Com descontos, devem sobrar para o atacante francês algo na casa de R$1.100.000 mensais. Pergunta que eu deixo para você é: o ex-atacante da seleção francesa, com passagem em vários clubes grandes e também que fez sucesso com a camisa da seleção francesa, caberia no seu time do coração? Los Angeles FC promete não cobrar absolutamente nada para a liberação do atleta. Resta que algum clube brasileiro demonstre interesse. Já usa o espaço para comentário e diz o que você pensa sobre o Giroud. Comente também sobre qualquer coisa do vídeo. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir a notícia. Tchau!